conhece, já participou algumas vezes esse ano. Mas a ABC2, então, é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E esse é o grupo local de Campinas. Hoje a gente vai falar do problema da demarcação na ciência com a Pamela. Vamos conversar, discutir. Mas o nosso intuito aqui é pensar em como a gente pode glorificar a Deus através do nosso trabalho intelectual, nosso trabalho acadêmico, e colocar tudo nos eixos, quando a gente pensa em como a gente pode servir a Deus no nosso dia a dia com o que a gente trabalha mesmo. A gente também tem um espaço aqui para conversar, para tomar café, dar risada e se conhecer um pouquinho depois também. Hoje a gente vai tirar uma foto no meio do estudo, assim que terminar o estudo, antes da gente começar a discussão. Então, vou pedir para vocês ficarem até lá, para a gente poder tirar uma foto juntos. E participarem também da discussão, é aberta para todo mundo. A Pamela está aqui para tirar dúvidas, mas a gente também vai construindo isso juntos. Então, a gente sempre gosta de começar com um devocional. Vou pedir para o Félix, por favor, amigo, conduzir esse momento para a gente. E logo mais a gente vai começar com a Pamela. Perfeito. Obrigado, Bia. Bom dia, gente. Bom dia, Nicole aí. Bom dia, galera do presencial. Vocês me ouvem bem? Tô vendo a nuca de alguns aqui. Se vocês quiserem fazer um joinha assim. Aí, tá bom. Eu queria refletir hoje com vocês em apenas 2 ou 3 versículos, né? Que acho que é um bom começo para a gente já não se estender aqui, já é selecionar poucos versículos. Porque o nosso momento devocional ele é muito voltado para a gente se preparar para esse momento, e hoje eu selecionei uma reflexão breve que se conecte um pouco com o estudo da Pamela, por mais que eu não tenha conversado com ela exatamente sobre o que ela vai falar. Eu quis trazer para a gente algumas características do reino dos céus. Esse seria um título curto e resumido para o que a gente vai conversar, para a gente se preparar espiritualmente para esse momento, e a gente ter essa noção. A minha ideia é que a gente lembrar de algumas características, eu vou focar 2, do reino dos céus, que às vezes a gente esquece. E se a gente vai falar de demarcação entre fé e ciência, é bom a gente saber o que demarca mais ou menos a nossa fé, né? E para isso a gente se volta para a palavra de Deus. Então, Mateus 13, eu vou ler os versículos 31, 32, depois eu vou pular e vou para 44. São apenas esses 3 versículos. Então, Mateus 13, 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas, e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Agora para o 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, essas duas parábolas, elas têm algumas semelhanças, principalmente no seu começo. Esse é um capítulo que Jesus ele já está mais ou menos no meio do seu ministério ali, e ele está contando várias parábolas. Esse capítulo 13, ele tem várias dessas ilustrações, e as duas parábolas, elas começam focando no que eu gosto de chamar na singeleza do reino dos céus, na aparente fragilidade do reino dos céus. Percebam que Jesus ele começa sempre falando assim: o reino dos céus é como? O reino dos céus é como, né? No versículo 31 e no versículo 44. Em todas as outras parábolas desse capítulo, esse é um padrão que ele segue. Então, eu nunca tinha reparado isso, né? E quando eu fui estudar recentemente Mateus, eu parei e falei, cara, que legal isso. E o que Jesus começa ilustrando aqui, em uma parábola que ele é como o reino dos céus é como um grão de mostarda, que é um grão bem, bem pequenininho, e no outro ele fala que é como um tesouro escondido no campo. Então, o grão de mostarda, ele pega muito essa ideia de comparado a várias outras possíveis ideologias, várias outras ideias. O cristianismo ele é uma ideia que às vezes parece bastante singela, bastante, talvez, boba para algumas pessoas. E essa ideia do tesouro escondido, eu acho que traz muito isso de, tipo, parece um negócio meio louco, assim. Eu fico imaginando, se uma pessoa sabe que tem um tesouro escondido debaixo da terra, vai olhar para aquilo ali e vai falar, olha que legal. E o resto, tipo assim, das pessoas olhar e falar, o que você tá vendo aí? Sabe, eu acho que essa é uma questão, é algo que eu, pelo menos, como cristão, eu me identifico com essa ideia de, tipo, você olhar para Cristo e olhar para a Bíblia como coisas valiosas, como coisas, né, como pessoas, e Cristo como uma pessoa valiosa e a Bíblia como uma coisa valiosa.
e as outras pessoas olharem e falar, mas o que você está vendo demais aí? E então eu queria começar com isso, tipo, trazendo como realmente Deus ele se alegra em que nós venhamos a ele com humildade, porque o reino dos céus ele é um reino que começa com uma mensagem bastante simples e que pode parecer muito boba para muitas pessoas, assim, e que a gente não se surpreenda quando a reação de algumas pessoas for essa, e que a gente não se surpreenda quando o nosso próprio coração às vezes olhar e falar, cara, mas será que é isso? Mas será que é só isso mesmo? Porque para mim, quando eu comecei a me interessar mais pela fé cristã e comecei a ser desafiado a seguir a Cristo, eu fiquei tipo, tá, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Tipo assim, cara, você tem que entender que a sua vida não é para você, que você não é o centro do universo, e por mais que tenham muitas coisas complexas na fé cristã, esse é o ponto de partida, né? O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E é um negócio que a gente não consegue fazer por nós mesmos, mas que a gente muitas vezes nem quer fazer. Então, eu queria começar trazendo esse aspecto de como o reino dos céus ele é um reino que parece simples, parece uma ideia muito boba comparado a tantas outras coisas que a gente pode ver propostas por aí, mas que ele é um reino que cresce. E então a gente vai para a segunda parte das duas parábolas, que na parábola do grão de mostarda fala que esse grão ele cresce, né? Ele brota e aí ele vira uma grande árvore que abriga aves do céu. Então vem que falei de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E o do tesouro escondido fala que o homem vai, ele cheio de alegria vende tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu gosto muito de como esse homem ele vai e ele vende tudo que ele tem, então mostra essa ideia realmente do custo do reino dos céus, e ele compra aquele campo, ele compra o campo inteiro para ter só o tesouro, sabe? E ele faz isso cheio de alegria. Então, isso para mim mostra realmente Jesus, ele nos detalhes da parábola, transmitindo que a gente tem alegria como fala Tiago, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele exalte a gente depois. Exalte não no sentido de orgulho, glorificação nossa, mas para glorificar o nome dele, e que isso, no final das contas, se torne numa grande árvore. E eu gosto muito dessa ideia de que as aves do céu, elas vêm, se abrigam, e elas fazem os seus ninhos, né? Fazer os seus ninhos dá uma indicação de posteridade ali, uma indicação de algo a longo prazo. É um lugar que faz as pessoas se sentirem seguras. E independente de discutir não, se essas aves dos céus aqui significam que a pessoa se converteu ou não se converteu, o que eu queria enfatizar é essa questão de como a nossa fé, ela é uma fé muito que ela é muito receptiva, no sentido de que nós devemos ser muito acolhedores. Paulo fala que nós sejamos conhecidos pela nossa amabilidade, porque Jesus, independente de como as pessoas trataram ele, ele amou, e que a gente então não se surpreenda quando Jesus nos chamar para amar os outros, quando a nossa fé for uma fé que dê frutos positivos e abrigue e muitas vezes ame a todos, né? Por mais que, claro, né, Jesus ele trata as outras, aqui ao longo das outras parábolas, que existe o joio, existe o trigo, então existe aqueles que estão realmente dentro do céu e que realmente caminham com Cristo, mas essa ideia de que de nos desafiar a realmente amar, a realmente fazer o bem, a realmente se envolver, por exemplo, com, sei lá, questões sociais, que a gente não acha um absurdo quando cristãos se envolvem com essas coisas, ou se envolver dentro das nossas universidades, da nossa casa, e abençoar as pessoas e amar as pessoas e mostrar que a gente faz ciência de verdade, e ama e abençoa as pessoas de verdade, por meio do nosso trabalho científico e por meio das nossas vidas, por meio daquilo que a gente tem para oferecer de amor que Cristo nos deu primeiro. Então, já encerrando aqui, eu queria justamente que a gente entrasse nesse estudo pensando nessas coisas, que essas coisas ressoassem na nossa cabeça de que o reino dos céus ele começa pequeno, mas ele se expande, Deus ele dá o crescimento para essa obra, e depois se torna algo que abençoa muito mais pessoas do que a gente pode imaginar, que às vezes a gente vai ser chamado para abençoar as pessoas que no começo ridicularizaram aquela árvore que ainda estava crescendo, e possivelmente Deus usará isso para tocar novas vidas e trazer vida a novos corações. E que o nosso trabalho científico, como a Bia falou no começo,
O nosso trabalho científico não é sobre provar a existência de Deus, mas é sobre glorificar Deus. E Deus, ele é um Deus tão bom que ele é um Deus que se manifesta na singeleza, mas ele se manifesta também na intelectualidade. Uma intelectualidade que ela é humilde, uma intelectualidade que ela busca o bem do próximo e que sacrifica, às vezes, todo o seu formalismo, ou sacrifica o se isolar na bolha de grandes cientistas apenas, eu vou ficar aqui para ir ao encontro do outro. Então, é isso que eu queria trazer. Eu vou fazer uma oração e depois eu passo de volta para a Bia. Então, vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por todos que o Senhor trouxe até aqui, por cada um e cada uma que o Senhor protegeu para chegar nesse lugar. Eu peço que o Senhor agora acalme o coração da Pamela, que a gente saiba que o Senhor se agrada quando a gente se prepara, e eu tenho certeza que a Pamela se preparou para estar aqui hoje, mas que nada a gente pode fazer se o Senhor não nos capacitar. Então, capacita ela nesse momento. Obrigado por essa irmã tão querida, tão amada pela gente, cuida do coração dela, e abre os nossos corações, nos capacita intelectualmente para entender e absorver isso, e que isso possa se tornar em bem, que nós possamos ser galhos e ramos de uma árvore frondosa que é Cristo, prontos para receber, prontos para amar, prontos para lavar os pés dos próximos, seja quem for o nosso próximo no dia de hoje e ao longo da nossa vida. Nos capacita e cumpre a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Bia, contigo. Legal, obrigada. Você já passou a apresentação para a Amanda? Então, amiga, pode mandar ver. E agora é com você. Pode ser. Oi, gente, bom dia. Eu sou astigmata, então se vocês não se importarem, eu vou abrir meus slides no meu celular. Obrigada. Tá de boa. Eu acho que eu vou sentar aqui. E vou baixar. Tudo bem? Todo mundo me escuta? Se sim, é isso. Você quer PowerPoint? O problema é PDF? Ah, tá bom. É de operador, o problema é de operador. Tudo bem? Bom, gente, bom dia. Eu sou a Pamela, como já me apresentaram. E hoje a gente vai falar sobre o problema da demarcação na ciência. Basicamente, o que é o problema da demarcação na ciência? É a gente compreender o que é ciência, o que não é ciência, o que é pseudociência, quais são as fronteiras que delimitam o conhecimento, né? Então, eu gostaria de ter colocado mais exemplos práticos aqui no slide. Como eu não coloquei, nós vamos ser os exemplos práticos, tá certo?
A maioria de nós aqui está na graduação ou na pós-graduação, ou já passou por essas fases. E vamos conversar sobre essas questões de delimitar o conhecimento científico, por exemplo, nas nossas pesquisas, ou, de repente, quando nós conversamos com pessoas. Então, pode passar? Eu usei esses 3 livros aqui, caso tenham curiosidade, que é o Filosofia da Ciência, que é a organização de Tiago Oliveira, O que é Ciência Afinal, da editora Brasiliense, e este livrinho, Como Pensar, do Alan Jacobs, que é bem fininho, mas é um ótimo livro, muito bom mesmo. Dá para ver, gente, essa foto? São cisnes brancos num lago, tá? Então, vamos começar pensando assim. Vamos levantar uma hipótese aqui, tá bom? Imaginem que vocês estão andando por um lago. Pode ser a Lagoa do Taquaral. Vocês foram correr lá na Lagoa do Taquaral. Tá certo. Inclusive, era para ter botado capivara, né? Se eu tivesse pensado, ao invés de cisne. Mas vocês foram correr na Lagoa do Taquaral e vocês se depararam com um bando de cisnes. E todos os cisnes desse pequeno bando que vocês viram lá na Lagoa do Taquaral são brancos. Que hipótese, que característica, que premissa a gente pode falar acerca das características desse cisne? Estamos levantando uma hipótese. Você está andando ao redor de um lago, você vê um grupo de cisnes brancos. Vamos imaginar, por exemplo, que você nunca tinha visto cisnes na sua vida. Que conclusão você pode chegar? É a mais óbvia que eu quero. Eles têm penas, ok. Todos os cisnes têm penas brancas. Então, você pode pensar o quê? Pode passar. Então, há cisnes num lago. Estão me construindo uma hipótese. Há cisnes nos lagos. Os cisnes são brancos. Então, todos os cisnes que existem são brancos. Sim ou não, sim? Sim, você pode chegar a essa conclusão. A questão é, esta conclusão está correta? Não, por quê? Você não conhece todos os cisnes. O que mais? Todos os cisnes que existem são brancos? Não. Mas você fez uma indução a partir de uma lógica, assim, né? Há cisnes no lago, os cisnes são brancos, então todos os cisnes que existem são brancos. A questão para o senso comum, para a maioria das pessoas, a ciência é feita dessa forma. Você faz uma observação e você generaliza aquela observação. A questão é que esse tipo de indução a partir de uma observação nem sempre vai levar a uma conclusão correta. Mas, amplamente, a maioria das pessoas acredita que a ciência é feita dessa forma. Pode passar. Esse é chamado indutivismo ingênuo. Né? Todos os cisnes são brancos. A ideia de que você entende que uma observação da experiência ela é suficiente para você criar uma generalização. Né? Então, o indutivismo ingênuo pensa que a ciência começa com a observação fornece uma base segura sobre a qual o conhecimento científico pode ser construído. E aí o conhecimento científico ele vai ser construído a partir de observações da experiência sensível, certo? Então, o método indutivo ou indução é um raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. A indução parte de dados particulares da experiência sensível. Beleza? Pode passar. Aqui, vamos pensar nessas outras 3 premissas aqui. Premissa número 1. A água razoavelmente pura congela a cerca de 0 graus na escala Celsius.
Número 2. O radiador do meu carro contém água razoavelmente pura. O que você pode concluir? Se a temperatura cair abaixo de 0 graus Celsius, a água no radiador do meu carro vai congelar. Não vamos entrar em questões de físico-química, tá? Só é isso aqui. A água... Qual é a diferença dessas premissas para a premissa do cisne, que eu mostrei ainda agora? Alguém pode me falar? Essa conclusão, por exemplo, está correta, diferente da dos cisnes? Se a temperatura cair, a água vai congelar? Sim, a água vai congelar. Qual é a diferença, então, dessas premissas para a do cisne? Por exemplo, volta para a do cisne para eles verem. O raciocínio é dedutivo. E você deduziu a partir de quê? Isso. A diferença dessa premissa, não sei se todos estão vendo a mesma coisa, é que você está partindo de uma lei científica. Qual é a lei? Que a água vai congelar se a temperatura baixar. Essa é a diferença dessas premissas para a premissa do cisne, que você fez uma observação e chegou a uma conclusão. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando até aqui? Então, pode passar. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode perceber que... exatamente. Essa segunda premissa que eu mostrei, da água no radiador, etc., a gente vai chamar de dedutivismo. Você fez uma dedução a partir de uma lei bem estabelecida. E o que a gente vai ver de maneira geral é que a indução e a dedução elas vão caminhar de forma inversa, mas, de certa maneira, até complementares, né? Então, o indutivismo ele vai partir da observação, hipótese e uma teoria. E o dedutivismo faz o caminho contrário. De maneira geral, o que a gente vai entender é que a ciência ela vai utilizar essas duas formas de lidar com o conhecimento. Né? A partir da indução de fatos adquiridos através da observação sensível, nós vamos chegar a leis ou teorias. E, a partir das leis e teorias, nós vamos poder deduzir e fazer previsões ou explicações. A questão é, agora surge uma pergunta na cabeça de alguém. Será que surgiu? Uma pergunta na cabeça de alguém? Pamela, já que não surgiu na cabeça de ninguém, a minha pergunta surgiu para mim mesma. Pamela, você explicou lá do indutivismo ingênuo, dos cisnes, pipopopó. Mas a gente não faz ciência também a partir da observação? Sim, nós fazemos ciência também a partir da observação. Mas isto envolve muito mais outros fatores do que uma simples observação particular. Sim ou não? Quem já viu isso no laboratório, por exemplo? Como é que a gente faz uma observação? Você faz observações exaustivas, certo ou não? Você faz várias amostragens. O que mais que a gente costuma fazer, por exemplo? Você controla as condições iniciais, sim ou não? Às vezes você faz replicata do mesmo experimento. Às vezes você faz o mesmo experimento em condições diferentes. Então, a diferença é que o indutivismo ingênuo e que a maioria das pessoas acredita que a ciência funciona daquela forma, é que você faz uma generalização a partir de uma observação sensível e não considera que, na verdade, as nossas observações na ciência, elas são exaustivas. Elas consideram várias condições em laboratório, ou também quem não é da área de experimental faz amostragens nas suas pesquisas, seja qual for o seu objeto de estudo. Então, a questão do problema da demarcação da ciência, ele é bem mais complexo do que a gente pensa. E aí, aqui nesses slides, eu coloquei os pontos principais, assim, que são introdutórios a esse tema. Mas se você for, por exemplo, pesquisar o problema da demarcação na ciência,
tem muitos filósofos pensando sobre isso. O que faz um conhecimento ser científico ou não? Né? Deixa eu ver. Pode passar. Vamos voltar para os cisnes. Essa foto mudou agora. Qual foi a diferença? Hã? Tem um cisne preto. Vamos pensar também aqui a partir dessa questão dos cisnes. Então, você estava andando lá no Taquaral e você avistou um bando de cisnes brancos e chegou à brilhante conclusão que todos os cisnes que existem são brancos. E aí você... Nossa, eu sou muito inteligente. E aí você anda mais um pouquinho e você encontra um cisne negro. O fato da existência desse cisne negro, ele contradiz a teoria que você tinha formulado na sua cabeça. Sim ou não? Sim. Então, a existência de um cisne negro, ele põe à prova a teoria que você tinha formulado de que todos os cisnes que existem são brancos. Pode passar. Esse é o chamado falsificacionismo do Karl Popper. O falsificacionismo... O Karl Popper é um filósofo da ciência, que ele é muito conhecido por ter introduzido o falsificacionismo. Posteriormente, outros filósofos cientistas criticaram a teoria dele, mas, de certa maneira, ela ainda é válida para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, para uma teoria ser considerada científica, é necessário que ela seja falseável, ou seja, é necessário que haja pelo menos um experimento ou uma observação que forneçam dados que contraponham a sua teoria, né, que tornem ela refutável. Se a gente for levar o falsificacionismo do Popper ao pé da letra, a gente só vai conseguir provar que determinadas teorias são falsas. A gente nunca vai conseguir provar que alguma coisa é verdadeira, porque você pode fazer uma amostragem de milhares de cisnes e ele vai continuar dizendo que isso não significa que todos os cisnes são brancos. No entanto, essa ideia do Karl Popper ela é importante para a gente também entender as pseudociências, que são conhecimentos que não admitem dados que confrontem o que eles estão propondo. Então, as pseudociências, de uma maneira mais simples aqui, do Karl Popper, elas não são falseáveis. Elas não aceitam dados que refutem, né? E as teorias científicas, como a gente parte da construção de um conhecimento, elas têm que passar pela prova, né, da observação. Então, uma teoria científica ela precisa ser colocada à prova empiricamente, né, e ter observações que possam refutá-la. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Pode passar. Bom, então, a partir disso, a gente pode dizer o quê? Que o conhecimento científico ele é feito a partir de leis e teorias, condições iniciais e previsões e explicações. Então, uma teoria científica, além dela precisar ser falseável, partir de leis e teorias, ela precisa também prever e explicar a realidade, certo? A gente pode pensar aqui, gente, esses trechos que eu estou colocando de livros são dos primeiros livros que eu mostrei no slide, tá? Hoje é sábado, não me peçam para colocar a BNT aqui embaixo, porque eu não iria colocar. Quando uma atividade é reconhecida como ciência, isso normalmente envolve um reconhecimento de que ela tem um papel positivo em nosso esforço para adquirir conhecimento. Então, pode passar mais uma, por favor. Então, o que a gente tem na discussão da delimitação do que é conhecimento científico e não é, muitas vezes são disciplinas do conhecimento contra movimentos ou doutrinas. Vocês conseguem pensar, por exemplo, de movimentos ou doutrinas na vida real de vocês que reivindicam para elas esse caráter científico? Exemplos?
Lei da atração. Não tinha pensado nessa. Lei da atração, o que mais? Você quer explicar ou não? Dissertar, não? Pode você dissertar. Ah, tá bom. O que mais? Alguém pensa em outros exemplos de movimentos? Eu acho que um movimento negativo, por exemplo, seria a proposta feita no tempo do nazismo, né? Considerar, por exemplo, a raça ariana superior a outras etnias e outras raças como se fosse um conjunto científico. E a gente sabe que não é, né? Porque nós temos a condição da igualdade e naquela época, por acaso, eles tentavam provar isso através, por exemplo, do tamanho do crânio. E isso, na verdade, não era uma disciplina de conhecimento, era um movimento e uma doutrina nazista que queria impor sobre como se fosse um conhecimento científico, né? Muitas pessoas, infelizmente, caíram nessa. É verdade, isso que ela levantou é importante também. É uma das questões porque nós precisamos delimitar o que é conhecimento científico, né? Houveram muitas pseudociências ao longo da história que foram utilizadas para justificar, sei lá, racismo, justificar preconceito, como, por exemplo, essa que ela falou, o tamanho do crânio. Dependendo do formato do crânio, uma pessoa é inteligente ou não. Com que lado do cérebro você pensa? Se você é mais artístico, essa parte aqui, né, é só metade do cérebro que você usa. Esse tipo de conhecimento, na verdade, é pseudocientífico. Mas tem mais coisas, assim. Não sei se eu falasse, se as pessoas vão gostar, por exemplo. Já perguntaram qual é o seu signo? Né? Se você sair de vermelho hoje, você vai encontrar o amor da sua vida. Tem leis físicas envolvidas, não dá para você falar que os planetas não têm influência na sua vida, parada física, e daí dá um revestimento científico na questão para, enfim, falar de algo que não tem comprovação, não tem, né, comprovação. É isso. Gente, só lembrando o pessoal aí do presencial que for falar, usar o microfone, porque não dá para ouvir aqui. Não sei quem que fez o comentário aí. Até para a questão da gravação depois também. Oi, Félix, tudo bem? Não, eu só falei, continuei o exemplo da Pamela, né? Então, eu tinha falado antes da lei da atração e também essa parada dos signos, né? Que tem uma roupagem, às vezes, um pouco científica ou até meio naturalista, assim. Então os planetas têm uma atração gravitacional, logo eles estão influenciando nas nossas vidas de forma individual e materialista, assim, tem um aspecto disso. Logo, você não pode concluir que os planetas não, que a posição dos planetas e as coisas de signo e astrologia não são reais, elas são verdadeiras e científicas. Isso é o que eu já vi na internet. E daí eu falei que é só uma roupagem científica para uma questão que não passa pelas mesmas... a Pamela vai explicar, pelas mesmas formas de fazer ciência. Legal, Exato. valeu. Eu estava pensando também na questão ontem, eu estava vendo eu estava pesquisando um pouco sobre a ressonância física, né, a questão harmônica, etc. E aí tinha uma imagem assim, tipo assim, pessoas parecidas atraem pessoas parecidas que vibram na mesma energia, que estão no mesmo nível energético. Isso na ciência se chama de ressonância harmônica, no dia a dia a gente chama de amizade, sabe? Umas coisas assim, coisas bem legais dessas. Outro nome para amizade. É isso. Tem muito agora também, né? Uns conhecimentos quânticos que eu não sei de onde eles saíram, mas, meu Deus do céu, é o coach quântico, o namoro quântico.
É um charlatanismo quântico, né? Que tenta para passar essa ideia de que está tudo fundamentado ali na física quântica, mas, na verdade, o que a gente percebe é que as pseudociências elas falam que as pessoas querem ouvir, em termos mais simples. Porque se você admite um conhecimento que ele não aceita com muita facilidade os dados que refutam ele, no final das contas, isso é uma questão de viés mesmo, é uma questão de a pessoa está ouvindo o que ela quer ouvir. E aí, como ela está ouvindo o que ela quer ouvir, a gente teve vários exemplos, né, gente? Por exemplo, na pandemia, né, as pessoas tinham 1001 receitas, eu acho, para tudo, para vitamina, para curar Covid. E, na maioria das vezes, quando a gente fala sobre comprovação científica, as pessoas não aceitam, né? Porque aquilo parte realmente do viés delas. Então, pode passar? Então, por exemplo... Não passou. Não. Então, qual é o objetivo dessa demarcação? É a gente realmente ser capaz de julgar um conhecimento que ele é confiável, né? Tanto na assistência médica, a questão do testemunho dos especialistas, que precisa estar fundamentado numa ciência, numa boa ciência, questões de políticas ambientais, educação científica, ou o próprio jornalismo, né? Que na maioria das vezes o jornalista ele não tem uma vida dentro do laboratório, mas ele expressa os estudos, ele fala sobre os estudos. Então, discutir essa questão das demarcações é sobre também a qualidade da informação, sobre a qualidade do que a gente aceita como verdadeiro ou falso. Vai envolver as questões de fake news, negacionismo, etc. Mas, basicamente, a maioria dessas questões da demarcação, elas influenciam na nossa vida prática, né? Pode passar? Então, dentro dessa questão da demarcação da ciência, a gente já falou, por exemplo, do indutivismo, do dedutivismo, do falsificacionismo, né, a necessidade de haver observações que refutem aquela teoria, mas a demarcação do conhecimento científico ela envolve muito mais coisas e ela é bem mais ampla. E para a gente compreender melhor, a gente precisa falar também sobre a questão do consenso científico e da comunidade, né? O que é consenso científico? Pois eu já coloquei aqui, eu podia não ter colocado, né? Mas, pensando aqui, o que é consenso científico, né? O consenso científico, para nós aqui que fazemos trabalho, eventualmente, né? Você vai escolher um artigo para a sua dissertação, para o seu TCC, para o seu doutorado, sei lá. E aí você pega um artigo, por acaso, que um determinado cientista, ele diz estar refutando o que 90% dos cientistas estão falando que é verdadeiro, por exemplo. E pior que ele vai publicar aquele artigo, tá? Sabe Deus aonde, às vezes é -2 o fator. Mas você pega um trabalho de um pesquisador que ele diz estar refutando toda uma teoria que 97% dos pesquisadores dizem ser verdadeira. Essa compreensão de consenso científico e comunidade é muito importante para a gente entender a delimitação do que é conhecimento científico. Porque a ciência ela não é feita pelo cavaleiro solitário, né? A ciência ela é uma atividade comunitária. Então, o consenso científico é o julgamento, a posição coletiva da comunidade científica, ou seja, da maior parte da comunidade científica, sobre um campo particular em um determinado período de tempo. Por que um determinado período de tempo? Isso traz para a gente duas implicações. A primeira é essa.
o conhecimento científico ele é comunitário. A segunda, ele é um conhecimento construído ao longo do tempo. Por exemplo, bom, a gente pode pensar aí em diversas teorias que hoje não são mais científicas, mas também não necessariamente são pseudociências, por exemplo. Porque o conhecimento científico ele é construído ao longo do tempo. Então, se a gente pensar, por exemplo, aí no Galileu, que tem aquele livro da ABC2, né? Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião, que também conta um pouco sobre essa história do Galileu e a igreja, etc. Se a gente for pensar o que aconteceu ali, né? A gente tinha uma ciência muito bem fundamentada nas ideias de Aristóteles, né? Que, na verdade, o Sol girava em torno da Terra, e Copérnico vem refutando essa teoria. Não, na verdade, a Terra gira em torno do Sol. Galileu, quando ele entra nessas questões, depois dele já ter feito outras observações dele, na verdade, ele estava resgatando as ideias de Copérnico. Então, teve uma construção nesse período de tempo de observações, de diferentes pesquisadores que estavam caminhando no mesmo sentido, e Galileu resgatou essas ideias, que a Terra gira em torno do Sol. Então, isso é um exemplo para a gente pensar aqui de três coisas, basicamente. A ciência ela não é feita do cavaleiro solitário, né? Dessa ânsia que algumas pessoas têm de dizer que elas estão refutando 97% das pessoas. A ciência também não é feita somente de revoluções científicas, e que todo dia a gente está descobrindo coisas que estão refutando todas as teorias que existem, mas ela também não é feita de tudo que já está determinado, né? Há espaço para novas ideias, novas teorias, novas proposições. Então, o que a gente observa ao longo da história é que o conhecimento científico é um conhecimento comunitário e ele é um conhecimento que é construído. Construído, muitas vezes, um pesquisador olhando para outro lá atrás que tinha acendido uma ideia e trazendo essa ideia de volta. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a ciência baseada em evidências, né? A gente vai pensar nas nossas formas de observar o mundo a partir do conhecimento indutivo, dedutivo, das coisas que a gente já comentou. A ciência é comunitária, a ciência é corrigível. Esse é outro ponto muito importante que a gente precisa pensar também. Que, à medida que um conhecimento ele é construído, isso significa que teorias obsoletas elas dão lugares a teorias que explicam melhor aquele determinado fenômeno em um determinado período de tempo. Isso não significa que o conhecimento científico não vai ser confiável, por exemplo. E esse conhecimento ele é construído. Essa ideia, por exemplo, de consenso científico e de comunidade não deveria ser estranha para nós que somos cristãos, né? Porque o nosso conhecimento é comunitário. Nós estamos aqui em comum não só porque somos pesquisadores, mas porque somos cristãos. E, embora a gente não tenha uma palavra consenso científico, mas, ao longo da história da igreja, a gente veio construindo conhecimento. E por que a gente a história da igreja está cheia de concílios, confissões de fé? Então, às vezes, uma determinada pessoa vem com uma interpretação bíblica completamente diferente, e você pensa assim, mas isso aí já foi refutado lá atrás na história da igreja. Ou, isso aí, por exemplo, é uma minoria que tira essa observação e a maioria da comunidade cristã não entende assim. Então, isso é um caminho para a gente perceber que há uma ponte, sim. O conhecimento ele é feito de maneira comunitária. E isso exige escrutínio dos nossos colegas, né? Infelizmente ou felizmente. A nossa construção de conhecimento ele vai passar pela sabatina da nossa comunidade, né? Como comunidade cristã e também como comunidade científica. Então, nesse sentido, essa construção do consenso científico não é totalmente alheia à nossa realidade do cristianismo. E, justamente, quantas vezes... vamos pensar...
tanto de fé cristã como de vida acadêmica, por exemplo, que sempre surge, na verdade, a pessoa que surge falando que ela está refutando uma coisa que 99% das pessoas não aceitam aquela ideia, ou não tem ela como verdadeira, tanto no meio acadêmico como no meio cristão, ela tem uma ideia que é um pouco mais perigosa, que é aquela assim, eu tenho um conhecimento que mais ninguém tem. Então, eu descobri a cura de tal coisa que a maioria dos cientistas está escondendo. Então, é aquela ideia de que ela tem um conhecimento sozinha, ela é um cavaleiro solitário, né? A andorinha que faz verão. Ela tem um conhecimento sozinha que 90% das pessoas não têm. E essa é uma forma da gente pensar, para a gente conseguir identificar o tipo de conhecimento que chega para a gente, né? Ok, mas isso aí foi testado exaustivamente? O que o consenso, o que a maioria da comunidade pensa ao longo da história? Então, esse é um tipo de ponte que a gente tem com a comunidade acadêmica também, porque o nosso conhecimento religioso foi construído dessa forma, né? Então, pode passar? Então, a partir disso, a gente pode entrar para pensar. Então, se a gente entende que a ciência é feita dessa forma, das observações exaustivas, a gente é capaz de falsear uma teoria, como é que a gente pode entender o que são as pseudociências? Então, aqui o Michael Gurdjieff, que também é outro filósofo da ciência, ele diz o seguinte: não é suficiente que uma teoria seja incorreta para que seja considerada pseudociência. É necessário que existam pessoas que acreditem que ela é correta, mesmo que o consenso afirme que se trata de um equívoco, e que as instituições científicas considerem que, por alguma razão, ela é perigosa. Então, isso aqui delimita para a gente as formas de conhecimento: ciência, não ciência e pseudociência. Nem toda ciência que foi, de repente, abandonada, nem toda teoria científica que foi deixada para trás, ela é necessariamente uma pseudociência. Ela se torna uma pseudociência a partir do momento que tem um grupo, um movimento de pessoas que reafirmam aquilo e, em algum momento, esse conhecimento acaba se tornando perigoso também. Vocês conseguem dar exemplos de movimentos assim, por exemplo? Terra plana, né? Antivacina, a vacina vai mudar o teu DNA, e por aí vai. Então, é isso. Olha, ficou ótimo agora. O que foi que aconteceu? Ah, foi o sol. Então, já que a gente já está delimitando as fronteiras do que é pseudociência, eu queria contar para vocês uma experiência particular minha na Unicamp. Pode passar. Nossa, é isso aí, é? Será que eu te mandei o slide certo? Não. Ah, vai passando aí que eu vou te dizer qual é. Aqui, volta. Aqui. Ai, meu Deus. É esse. Tá, depois volta. Nem toda ciência é pseudociência. E a ciência tem fronteiras não triviais, as quais a afastam de outros fenômenos não científicos, como a metafísica, a religião e vários tipos de conhecimento sistematizado não científico. Então, é a gente ter essa noção de que existe um conhecimento científico e existe o conhecimento não científico e que não necessariamente ele é uma pseudociência ou é um conhecimento não verdadeiro. Ah, sol. Mas vocês deviam estar vendo aqui uma comunidade indígena. Tá? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência sobre essa questão de ciência e pseudociência. Bom, eu sou química, sou formada pela UFPA, em Belém do Pará, sou de Belém do Pará. E lá no Instituto de Química da UFPA, a parte de química orgânica tem uma seção enorme sobre ervas e plantas da Amazônia. É enorme. Tipo assim, a universidade está no contexto amazônico, obviamente, e isso é muito estudado pela Faculdade de Química. E é muito difícil, inclusive, você ir para uma defesa de algum trabalho de química orgânica e não ser alguma coisa sobre a Amazônia. Claro que tem, porque as pessoas têm outros interesses,
mas tem bastante esse foco. E aí, por algum motivo, na minha cabeça, toda a faculdade de Química era assim. E aí eu cheguei aqui na Unicamp, no IQE, e não vi o pessoal da Amazônia. E aí, tipo assim, eu fiquei pane no sistema, alguém me desconfigurou. Mas o fato é que, na verdade, esses conhecimentos da Universidade de Química, embora eles passem também lá na UFPA pelo método científico, pelo estudo das pessoas, é inegável que eles têm raízes na cultura indígena da região, né? Então, além da UFPA, você vai chegar lá em Belém e você vai chegar nas feiras e você vai ver uma variedade de óleos e ervas e tudo quanto é tipo de frutas e etc. da Amazônia. Para as pessoas daqui, eu percebo que isso é visto em algum ponto até como uma pseudociência. Mas, para mim, existe uma delimitação do que é uma pseudociência e do que é feito lá e do que é conhecimento tradicional, né? A gente não... Vou dar um exemplo da aromaterapia, né? Então, no meu caso, no Instituto de Química e também na minha realidade, óleo essencial não é sinônimo de aromaterapia. Claro que a aromaterapia ela teve um boom agora, recentemente. Eu já vou falar, eu sei que tem muita gente que gosta de aromaterapia, mas não tem comprovação científica. Mas tem muita gente que gosta de aromaterapia. Mas é por isso que eu estou dando esse né? Mas não tem comprovação científica. Então, óleo essencial, na minha realidade, inclusive na Universidade de Química da UFPA, não é sinônimo de aromaterapia, embora a aromaterapia tenha crescido muito, né, tenha muitos movimentos agora e tal. Então, muitas vezes, no contexto aqui de outra região, o óleo essencial é visto como uma pseudociência por causa da ampla utilização na aromaterapia. No entanto, o óleo essencial ele tem propriedades químicas que são amplamente estudadas na Universidade Federal do Pará, por exemplo. Então, quando eu tive esse choque meio que cultural e científico, assim, eu consigo observar, não sei se vocês estão conseguindo enxergar comigo também, que existe uma diferença entre o que é utilizado para pseudociência, que, inclusive, tem um cunho químico por trás, e o que é, na verdade, conhecimento tradicional de diversas comunidades. Então, assim como o nosso conhecimento cristão ele é construído, tem outras comunidades que têm a própria construção de conhecimento delas e que não necessariamente esse conhecimento vai ser falso. Esse conhecimento pode, inclusive, ser utilizado para pesquisas como é utilizado na UFPA. Então, era um exemplo que eu queria colocar, por exemplo, desse tipo de conhecimento de comunidades indígenas que vivem uma experiência, que têm um amplo conhecimento do uso da casca das frutas, das ervas, etc., e que o fato de a gente pegar alguns desses conhecimentos e trazer para outras finalidades não significa que o conhecimento deles é pseudocientífico ou que é incorreto, né? Então, a gente precisa também ter muito essa visão de que a verdade de Deus está em todos os lugares, né? Então, tem comunidades diferentes da comunidade cristã que desenvolvem outros tipos de conhecimento que são conhecimentos verdadeiros, né? Alguém quer comentar? Não? Se não quiser, pode passar. Ah, peraí, deixa eu ver. Nossa. Você volta. É aí mesmo. Bom, então, continuando ali naquele livro da Filosofia da Ciência, ele fala que o uso mais antigo conhecido da palavra pseudociência data de 1796, quando o historiador James Andrew se refere à alquimia como uma pseudociência fantástica. A palavra é frequentemente usada desde a década de 1880. Ao longo de sua história, o vocabulário teve um significado claramente difamatório. Então, um pouquinho aí da história da palavra da pseudociência, que surgiu com a alquimia, que eu acho um absurdo, porque é a minha pseudociência de estimação. Quem não tem, né? Se for todo mundo falar aqui... A questão da demarcação na ciência se deve a quais crenças são epistemicamente justificadas. Este verbete esclarece a natureza específica da pseudociência,
em relação a outras categorias de doutrinas e a práticas não científicas, inclusive o negacionismo científico e a resistência aos fatos. Tudo bem? Passa aí, vamos ver se o outro é o certo. Pode passar. Certo, agora vamos lá. O Oxford English Dictionary define pseudociência da seguinte maneira: uma ciência falsa ou espúria, uma coleção de crenças intercorrelacionadas sobre o mundo consideradas erroneamente como baseadas no método científico ou como tendo o estatuto que as verdades científicas têm. Então, as pseudociências, até aqui a gente pode concluir, elas não são falseáveis, porque nós não podemos apresentar dados que refutem elas, mesmo que eles de fato refutem por algum método científico. Então, elas assumem um estatuto de irrefutabilidade e também, por trás, elas acabam incorporando algumas ideias científicas, né, para reivindicar uma autoridade científica para elas. E aí, dentro dessa questão do problema da demarcação da ciência, a gente vai ter o que é ciência, o que não é ciência, o que é pseudociência, e dentro da ciência a gente ainda pode falar também sobre o que é boa ou má ciência. Sim ou não? Então, todos que estamos aqui, vocês podem dar um exemplo, por exemplo, claro. Vocês podem dar um exemplo dessa diferença do que é boa ciência e má ciência? Eu estava pensando, no caso, por exemplo, tem uma ideia, uma hipótese, que assume conclusões vindas de uma área específica do conhecimento, vamos dizer, da química, mas que está na contramão de demais áreas, da geologia, da biologia, alguma coisa assim. E daí existe meio que um conflito interno, em que, não, a química mostra tal coisa, mas por que não concorda com o resto do conhecimento disponível em outras áreas? Eu pensaria nisso, na insistência dessas ideias, como talvez má ciência, mas eu não sei se faz sentido. Faz sentido, sim. Faz sentido em algum nível, né? Mas alguém não? Então, passa aí, vamos pensar. Mais algumas preposições aí para a gente pensar sobre boa ciência, má ciência e o que é pseudociência. Eu vou ler esses 3 casos aqui e vocês me falam o que vocês acham que é má ciência e o que é pseudociência, tá bom? Então, caso 1. Uma bioquímica realiza um experimento no qual ele interpreta que uma determinada proteína tem um papel essencial na contração muscular. No entanto, há um consenso entre os seus colegas de profissão de que o resultado é um mero engano resultante de um erro experimental. Tudo bem? O caso 2. Uma bioquímica, pode ser a mesma, continua realizando experimentos desleixados, um após o outro. Ela interpreta sistematicamente como se mostrassem que uma determinada proteína tem um papel na contração muscular, fato não aceito por outros cientistas. Certo? E o caso 3, essa mesma bioquímica está realizando diversos experimentos descuidados em áreas diferentes, dos quais um deles é o experimento mencionado no caso 1, né, que uma determinada proteína tem um papel essencial na contração muscular. Grande parte do seu trabalho possui a mesma característica, visto que ele não propaga nenhuma teoria heterodoxa em particular. Vamos ler novamente devagar. O caso 1, aí vocês me falam o que vocês pensam. Se é má ciência, se é pseudociência, o que é. Então, essa bioquímica está realizando um experimento e, a partir disso, ela interpreta que uma determinada proteína tem um papel essencial na contração muscular. Então, ela identifica que tem uma proteína que tem uma função. É basicamente isso. Só que há um consenso entre os colegas de profissão dela que esse resultado dela é devido a um erro experimental. Isso é ciência, mas o resultado dela, na verdade, é resultado de uma má ciência. Na verdade, ela chegou a um resultado a partir de um erro.
O que é relatado aqui é que os colegas dela sabem que isso é um erro experimental, o que ela chegou. Então, é ciência. Vocês concordam que é ciência? Alguém... Sim, é ciência, a nossa ciência está passível de erros. Sim? O Rafa quer falar. Eu não sei, porque me pegou muito a parte que ela interpreta de uma maneira equivocada, sabe? Porque, bom, grande parte das pseudociências que a gente vê por aí é tipo assim, sei lá, grande parte não, tô falando besteira, mas o ponto é, pelo menos em algum nível, a pseudociência é uma interpretação errada desses dados, né? Tipo assim, erros como esse podem ter consequências meio delicadas, assim, sabe? Uhum. Eu acho que aí ela está amparada pelos colegas. Tipo, o resto da comunidade fala que não. E daí, acho que a coisa meio que para por aí. Foi uma ideia, mas a gente rapidamente viu que não é isso. Vamos seguir na linha do Rafa. Aí, o que vai acontecer se, por exemplo, ela chegou a um resultado por causa de um erro, e os colegas falaram que era um erro, mas ela manteve aquela ideia. Aí o que vai acontecer? Ela vai para a banca da dissertação. E aí ela vai ficar 4 horas sendo sabatinada. Não é nenhuma experiência pessoal. Tô brincando, não é mesmo, não. Não, mas esse é outro ponto. Beleza, a gente está numa situação aqui em que as ideias delas vão ser confrontadas pelos colegas, né? Só que o ponto é, né? Não sei, pode ser que em algum momento esse conhecimento seja difundido de uma certa forma que ele não seja confrontado, né? E aí que está o perigo, né? Eu entendi. E aí que está o perigo, né? Eu acho ótimo o comentário dele, porque, na verdade, como aquele textinho que a gente leu falou, as fronteiras elas não são triviais do que é ciência e do que é pseudociência. Uma má ciência pode chegar a ser uma pseudociência? Sim. Para dar um exemplo só. Mas por exemplo, alguém aqui usa técnicas de homeopatia para algum tratamento? Então, eu tenho meio... Você está querendo só expor a sua colega, é isso? Não quero... Não, eu não sabia, mas é que, tipo assim, eu acho que a gente tem que argumentar assim, de forma bastante cuidadosa com esse tipo de coisa, assim, sabe? Tem algumas partes que são meio delicadas, assim, sabe? Uhum. Meio delicadas. E aí, por exemplo, uma parte, tipo assim, né? Enfim, vou parar. Pode falar, pode falar. Não, mas o ponto é... tipo assim... Pode falar. Esse é um local seguro, pode ter certeza. Não, ok, mas é só para, tipo assim, né, continuar o exemplo que, por exemplo, essa questão de homeopatia, tipo assim, até agora a gente tinha dado exemplos de, por exemplo, terra plana, tipo assim, sei lá, astrologia, que são coisas que... Só que, por exemplo, tem algumas coisas que são bem mais sutis, assim, né? Uhum. E aí fica bastante perigoso. Delicado. Acho que perigoso... delicado, né? Delicado é uma palavra mais... Não, tipo, tem... Eu Não, acho que tipo assim, é que eu não quero tentar, tipo assim, só falar de, sei lá, de técnicas homeopatas que talvez não, tipo assim, sei lá, mas eu só prefiro meio que só deixar no ar, assim, sabe? O fato é que, eu acho que é o que ele está querendo dizer, tem coisas do nosso dia a dia que não é, tipo, terra plana, não é, por exemplo, essas ideias que a Nicole, né? Deu a sugestão, por exemplo, ideias nazistas, a gente olha e a gente automaticamente entende que são ideias que a gente tem que rejeitar errado. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que tem coisas mais sutis do nosso dia a dia que reivindicam esse lugar e que a gente precisa ter mais cuidado em delimitar esse tipo de conhecimento. É isso. Eu acho que o Rafael ele falou do problema, de uma consequência do erro experimental. Mas eu acho que o caso 1, pegando os parâmetros que foram apresentados no começo, ele está completamente dentro da prática científica.
porque você tem assim aspectos estão aí, você tem o aspecto comunitário, você tem os colegas, e você tem a questão do fato de que o erro ele está passível de acontecer e a ciência ela é corrigível, né? Então, tá, se esse erro passar, realmente é o problema, mas o erro no laboratório pode acontecer. Ah, não, pera, eu cheguei a essa conclusão. Daí os pares chegam e falam assim, não, mas isso aqui tá errado, etc. Blá, blá, blá. Ah, então beleza, vou refazer o meu experimento. E eu acho que, bom, eu acho que o caso 2 e o caso 3, você especifica como é que são os experimentos, né? Você fala que um é desleixado, outro é descuidado. Aqui é meramente experimento. Não dá para você saber como é que ele é, se ele é bem feito, se ele é mal feito, mas é um experimento. Então, tipo, você tem um benefício da dúvida aí, mas sugere que, bom, ela fez o experimento. Como tem uma impessoalidade, parece que está bem feito, né? Mas ela cometeu um erro. Mas, tirando esse benefício da dúvida, todo o resto aí parece que, sei lá, sugere a prática científica mesmo, né? Que é passível de erro, né? Mas eu acho que pontuou a questão de uma consequência. Isso aí passou. Pera, isso, se passou com um erro gravíssimo, né? Aí já era, né? Mas é que nem comentaram, né? Tipo, chega no especialista na hora da defesa lá, virou ataque, né? Isso aí. Mas parece que é. Você terminou? Pode continuar. Eu fico pensando assim, que o caso 1 está tudo certo e o consenso dos colegas pode estar errado. Eu acho que, nesse caso, precisa ver o que é esse erro e essa turma refazer isso aí para ver se ela chegou a uma conclusão errada mesmo, né? Só essa proposição aí, eu acho que a maioria, o consenso não quer dizer tudo bem, eu entendo que você tem que ter um respaldo. E a maioria vai ter que concordar com alguma coisa que seja certa em algum momento, mas pode não ser agora, né? Então, acho que ele está ok. Entendi. Eu posso dar uma pergunta? Porque assim, quando você perguntou, para mim parecia o caso 1 uma boa ciência, no sentido de que é isso que a Eliette falou, né? Ela cometeu algum erro no processo, mas isso foi identificado, os colegas disseram, e aí na minha cabeça isso não seguiu para frente, né? Isso foi refeito. E aí, para mim, isso é prática científica. E aí a minha pergunta, e aí por isso que eu disse que é boa ciência, porque é de fato ciência. A minha pergunta é, qual seria a diferença mesmo entre boa ciência e má ciência? Não sei se eu perdi isso na sua fala. Não falei mesmo, não. O que é, porque eu não sei. Não, o que eu entendo é que a boa ciência ela vai passar pelas características que a gente já falou. Ela é corrigível, ela é feita em comunidade. Acontece os erros são passíveis, né? Mas esse erro ele vai passar pelo escrutínio das teorias bem estabelecidas, do consenso. Você tem várias amostras e uma dá um resultado diferente, é muito mais lógico você concluir que foi um erro amostrar, um erro experimental, do que falar, não, com certeza tem um conhecimento novo que vai revolucionar agora sim. Aí é o momento que você repete o experimento e vê se você tem os mesmos resultados. Mas, nesse caso, que eu conheço mais de perto, geralmente é quando os colegas da área vão falar assim, olha, cara, provavelmente você teve uma amostra contaminada, alguma coisa assim, e vai geralmente ser assim mesmo. Agora, se é um resultado que você está tendo paulatinamente, daí está na hora de investigar mais a fundo. Mas o caso 2, por exemplo, eu já chamaria de má ciência, porque ela está fazendo o experimento sem cuidar com os protocolos necessários. E o caso 3, para mim, talvez pseudociência, porque ela está indo em tantas áreas e meio que querendo chegar num ponto. Ela faz experimentos, parece que meio selecionados para chegar no resultado que ela quer. Não sei. Certo.
Eu ia comentar alguma coisa do que se falou, que essa questão, por exemplo, do conhecimento revolucionário, né? Que o experimento vai ser repetido e você vai ver se foi um erro ou não. Eu acho que a gente ter essa ideia na cabeça de que há espaço para novas descobertas, mas essas novas descobertas, elas também são bem estabelecidas com o tempo, né? Como, por exemplo, o caso que eu dei lá do Galileu, ou de várias outras teorias que a gente conhece hoje, elas não eram aceitas anos atrás, né? Então, um conhecimento novo, ele é bem estabelecido com o tempo. E quando, a partir do momento que as pessoas olham e falam, realmente tem alguma coisa diferente nesse resultado, outros cientistas vão testar também, de outras realidades vão testar. E aí esse conhecimento vai ser construído, né? Então, eu vejo nesse sentido, que a gente não vive uma revolução científica por dia, de sempre estar descobrindo coisas novas, né? Às vezes é mais, infelizmente, às vezes é mais o nosso erro mesmo, gente. Mas a ciência também não é feita só de coisas bem estabelecidas, né? Porque teorias que explicam melhor surgem para ficar no lugar do que antigas teorias que explicavam até uma parte, de repente, e outras complementam. Então, eu penso que é nessa linha, né? Quando a gente identifica que não é o erro, que realmente é uma informação nova, isso, se realmente for uma informação nova, vai ser estabelecido com o tempo. E a própria comunidade vai estudar também aquilo, né? Eu penso dessa maneira. Mas alguém quer falar sobre isso? Eu não sei se eu entendi direito o caso 3. Eu não sei se eu entendi o que ele quis dizer, na verdade. Mas, assim, pensando no caso 2, que eu vi algumas vezes, é uma frase mais ou menos parecida. Uma bioquímica continua realizando experimentos desleixados, um após o outro, nananã. E chegou numa conclusão que o fato é extremamente aceito por outros cientistas. Fato não aceito por outros cientistas. Sim, mas, tipo assim, às vezes, quando você... Um fato do experimento ter sido desleixado e a conclusão ter sido certa, você pode ter chegado nela por coincidência. Então, não chega a ser boa ciência. Entende? Ou você chegou nela por causa do seu viés. Do seu viés, é o que você né? quer que aquele resultado fale. Isso, exato. Então, Então, seja isso ser uma boa ciência também. Para mim, mais próximo de pseudociência. Sim. Né? Você está fazendo um experimento desleixadamente e você está reportando resultados como se aquilo desse uma determinada função dessa proteína. Né? Pode falar, gente. Eu acho que também, além de pseudociência, entra a questão da ética na ciência. Porque proceder desleixadamente ou descuidadamente, em ambos os casos, é um problema ético também. Vai incorrer num problema ético, especialmente se isso for reproduzido. Então, entra também um debate ético muito sério, que a ciência tem que enfrentar até para inibir a pseudociência. É isso. A Ana falou que não entendeu muito o 3, mas eu entendi o 3 assim, não sei se é dessa forma. Que em vez dela... eu acho que ela já quer ela tem um resultado na cabeça dela, ela quer que a proteína sirva para isso, e daí ela quer usar vários experimentos, várias coisas para comprovar uma coisa que ela acredita. Então ela já está vendo as coisas pelo viés dela, assim, sabe? Então, tipo, eu vou fazer vários experimentos porque eu quero que dê esse resultado, e se tipo tiver um errinho ali, um descuidado, sei lá, eu vou fechar meus olhos para isso e já entra na ética da ciência. Então, eu não estou procurando uma resposta para, tipo, decidir isso. Eu já quero aquela resposta, então eu já tenho aquele viés, estou fazendo isso só para comprovar o que eu acho que é certo. E aí entra, tipo, nas outras coisas que a gente comentou da má ciência. Então, foi desse jeito que eu interpretei o caso 3. Não sei se foi para ser diferente, assim. Não, exatamente. Exatamente. O que me chama atenção aqui no caso 3 é que, como o caso 2
ela realiza o experimento de forma desleixada, mas ela não propaga nenhuma teoria heterodoxa, ou seja, ela não tem nenhuma teoria diferente do que realmente já é pré-estabelecido. Então, eu entendo que ela está fazendo ciência ruim mesmo. Ela não tem nem nada novo que ela vá usar como alguma coisa, mas ela também não tem os resultados corretos, porque ela está fazendo o experimento de qualquer maneira. Tudo bem? E aí, todo mundo concorda? Todo mundo concorda com isso? Quer comentar mais alguma coisa? Então, vamos passar para o último, que é o Hanson. Eu escrevi o nome dele errado, tá? Eu li agora. É com 2 S. Mas o fato é que, entre o Popper do falsificacionismo e o Hanson, teve muita gente. Mas eu acho que as ideias do Hanson, elas dão uma sintetizada legal. Então, por isso, eu coloquei ele aqui. Né? Então, a ideia do falsificacionismo, como eu comentei, ela já foi bastante criticada, né? Embora seja útil entender o falsificacionismo, porque nos dá a ideia de que uma determinada teoria ela precisa passar pelo crivo da experiência, ela precisa ser sabatinada, ela precisa ter asserções que refutem aquela teoria. Então, o Hanson, ele coloca aqui alguns pontos como identificar pseudociências. Então, vamos fazer assim, tá? A primeira ideia é uma pseudociência. Os exemplos são escolhidos a dedo. Então, uma pessoa pode pegar 1, 2 resultados dentro de 50, que são diferentes dos outros, e utilizar isso. Né? Geralmente, os movimentos pseudocientíficos desdenham de informações refutantes. Fazem apelo à autoridade, ou seja, tem um determinado cientista lá, não sei aonde, em outro lugar, que ninguém conhece ele, que é a autoridade sobre o assunto. Uma pseudociência também resiste à repetição dos experimentos, né, e à testagem empírica. Ela é não falseável, como a gente já falou do Popper, e as explicações são abandonadas sem substituição, ou seja, não tem uma teoria melhor para substituir aquilo aí. Ela é simplesmente abandonada. Pode passar, que a gente vai destrinchar um pouquinho melhor esses pontos aí do Hanson, que as pseudociências apelam para o credo na autoridade, ou seja, é afirmado que uma pessoa ou algumas pessoas têm uma habilidade especial de determinar o que é verdadeiro ou falso. Outros precisam aceitar seus julgamentos sem crítica. Então, essa ideia do apelo à autoridade, né? Tem um determinado grupo de pessoas que é capaz de determinar o que é verdadeiro ou falso dentro do conhecimento. Os experimentos são não repetíveis. Há confiança depositada em experimentos que não podem ser repetidos por outros cientistas com o mesmo resultado. Então, se cientistas de outros lugares, de repente, outras culturas, for repetir aquele experimento, ele não vai dar o mesmo resultado. Exemplos escolhidos a dedo são usados apesar de não serem representativos da categoria geral a qual a investigação se refere. Como eu já falei, né? Você faz uma amostragem viciada, de repente, ou você pega os resultados que te interessam. A resistência à testagem, uma teoria não é testada apesar de ser possível fazê-lo. Né? Desdém com informações refutantes. Observações ou experimentos que conflitam com a teoria são rejeitados. Não falseável. A testagem de uma teoria é arranjada de tal maneira que ela pode apenas ser confirmada e nunca desconfirmada pelos seus resultados. Né? Então, ela parte dessa ideia de que a teoria ela é tão perfeita que não existe nenhuma argumentação que possa refutar aquela teoria. E a maioria, e o conhecimento científico não é assim. Se ele é construído, significa que novas ideias dão lugar a ideias que são menos explicativas. As explicações são abandonadas sem substituição. Explicações sustentáveis são abandonadas sem serem substituídas, de forma que a nova teoria deixa muito mais coisas inexplicadas do que a anterior. Então, é um ciclo, né, gente? E aí o Hanson, que delimita esses pontos, colocou também a não falseabilidade do Popper,
Mas é basicamente aí um norte para a gente conseguir identificar a fronteira, o que é conhecimento científico, o que não é, o que é pseudociência. Pode passar? Então, a conclusão do Hanson, né? Uma teoria pseudocientífica, por 2 critérios. Ela não é científica, obviamente, e a gente já conversou esses fatores aqui, e os seus principais proponentes tentam criar a impressão de que ela é científica, né? Isso é importante, como o Michael Gordini mencionou, existe um movimento em torno disso, né? E muitas vezes esse conhecimento acaba sendo até perigoso. Gente, nós terminamos. Eu vou terminar com essas 2 frasezinhas aqui do livro Como Pensar, do Alan Jacobs, já que a gente discutiu bastante sobre essa questão do conhecimento científico, ele ser construído em comunidade, ele ser construído ao longo da história e etc. O problema de pertencer e não pertencer, afiliação e separação, é central na tarefa de aprender a pensar. Então, acho que isso fala para a gente também de humildade intelectual, né? De entender que nós não somos a única andorinha que faz verão, mas a gente precisa pensar em comunidade, tanto quanto cristãos, como quanto pesquisadores. E acho que isso envolve várias áreas do nosso conhecimento, né? A nossa tarefa de aprender a criticar, refutar ou de pensar faz parte dos grupos que nós estamos inseridos. E assim como eu falei, por exemplo, do conhecimento tradicional de comunidades que são diferentes da nossa, o que a gente percebe é que as comunidades, elas criam identidade em torno de seus conhecimentos que elas constroem. E nós, como cristãos, foi isso que nós fizemos, né? Nós somos cristãos, a nossa fé, a nossa identidade gira em torno do nosso conhecimento religioso, da nossa fé. Eu acredito, essa de C.S. Lewis, né? Eu acredito que na vida de todos os homens, em todos os períodos entre a infância e a velhice avançada, um dos elementos mais dominantes é o desejo de estar dentro de um círculo local e o terror de ser deixado de fora. Eu acho que nós, como seres humanos, temos um pouquinho desse terror, sim, né? De sermos deixados de fora de um determinado círculo. E essa tarefa é importante para o nosso aprendizado e desenvolvimento de conhecimento. E como ABC2 também, isso aqui é muito importante, porque a gente está criando uma comunidade que faz a ponte, né, entre a comunidade cristã e a comunidade científica. Então, é isso. Legal, gente. Obrigada, Pan. Obrigada pela apresentação, pela discussão. Acho que a gente tem um tempinho para perguntas, para conversar, para tirar foto também. Tá bom, então vamos tirar foto agora, que eu já tinha uma pergunta, mas então tá bom. Vamos tirar foto. Então, vamos se juntar aqui na frente, talvez só afastar esse outro microfone, se juntar aqui na frente. Quem tiver online e puder abrir a câmera para aparecer na foto também. O Arthur tira a foto para a gente? Tira. Mas ele aparece na frente das câmeras também. Ele vai pegar o celular dele. Vocês sabem fazer debate, discussão? Sim, é só porque como a galera tá indo embora, porque hoje tem outro evento em outro lugar, aí a gente vai fazer a foto antes. Vocês duas não vêm para foto? Pedra baixa. Que aí o pessoal Aqui, ó. Baixei, Pedro. Abaixa o Pedro. Abaixa o Não vai ter como não, Arthur. Você vai ter que tirar daí. Ele vai vir na Não vai ter como não. Vai ter que tirar daí, velho. Segura aí. Não vai dar certo, não. Olha só, que falta que faz, né? Uma pessoa que pensa. Será que é certo isso aí que ele tá fazendo? Não é, não. Será que sim?
É científico isso aí? Eu acho que... Arthur, você ouviu a sugestão? Ô, Arthur, tem um banquinho lá atrás, acho que não é melhor? Aquele banco lá. Você lembrou de... Olha, Bob. Você Ô, lembrou... irmão, olha pra mim. A querida Sara teve uma ideia. Ele não escuta. Ih, gente, tá gravando, né? Por isso que eu não queria tirar foto. Ah, a gente corta, tá tudo bem. Dá pra cortar. Tá ótimo. Obrigada, Sara. Ela acabou de chupirar. É porque ela estuda ciência e tecnologia, gente. Nossa, ficou muito feio pra você, viu, velho? Ele é de humanas. Ele é o nosso guerreirinho. Senta aqui. Tá bom. Vamos lá, então. Tira aí. Eu já tô tirando vários. Desde a hora que eu tava lá. Então, sorri. Digam ciência. Ciência. Obrigada, gente. Aconteceu. Valeu, Pamela. Então, já temos perguntas, já temos inscritos para a fila. Eu vou ver aqui na frente. Eu achei bacana você ter trazido a definição de pseudociência, porque era algo que eu nunca tinha visto, e a questão da preocupação com a propagação de uma ideia que pode ser maléfica de alguma forma, né? De forma mais ampla para a sociedade, sim. Eu estava pensando se tem algum aspecto da pseudociência que necessariamente ela vai se... Ela não é só sobre o fato em si. Por exemplo, a galera da Terra plana não simplesmente quer falar que a Terra é plana, mas também tem a situação que o governo está mentindo para a gente. Por isso que é importante saber isso. E daí você acaba abrindo muitas outras portas para desconfiar do conhecimento científico de forma geral. E eu queria perguntar, ou talvez a gente discutir junto, né, porque parece que os pesquisadores que falaram sobre pseudociência não levaram em consideração esse aspecto. Eu queria saber se é algo que é próprio da pseudociência ou é algo que a gente vê em alguns movimentos pseudocientíficos, mas não necessariamente em todos. Eu acho que não está em todos, como, por exemplo, a questão do signo. As pessoas que acreditam em signos, elas não acreditam por uma questão conspiratória. Elas acreditam porque elas querem mesmo, né? Ou porque, de repente, substituíram... às vezes substituíram até o conhecimento religioso pelo conhecimento pseudocientífico. Então, eu acredito que não é comum de todas, mas, na verdade, não é que as pseudociências não levem em consideração, é que eu não discuti tudo, porque dentro desse aspecto vão ter teorias conspiratórias, vão ter o pessoal que estuda lógica, que estuda fake news, e todas essas questões da teoria conspiratória, da informação falsa, estão dentro desse problema da demarcação da ciência também, né? Então, acho que essas pseudociências, elas andam juntas com as teorias conspiratórias, né? Do cara que fala que a Terra é plana porque o Estado está mentindo para a gente, mas eu acho que também tem um cara que acredita que a Terra é plana só porque ele quer, né? Então, é isso. É uma área mais ampla e que discute também essas questões da lógica, das teorias conspiratórias, das fake news, etc. Bom, gente, bom dia. Gostei muito, muito de conhecer vocês. Meu nome é Miriane, sou professora de literatura brasileira da Unifesp. Já me apresentei aí quando eu cheguei para algumas de vocês. E eu gostei bastante, tanto pelo rigor científico da Pamela, né? Ela apresenta, primeiramente, conceitos. E há aqui um aspecto importante que une fé e ciência, que é o questionamento. Isso eu acho que deve nos dirigir, quer como acadêmicos, eu sou de humanas, né, academicamente, cientificamente, mas também como cristãos. A fé
ela não joga fora o questionamento, a reflexão. A fé, ela passa pela reflexão. A gente passa por um conhecimento científico para acreditar que Jesus é nosso Salvador. Isso a gente não pode abrir mão. E a excelência do nosso trabalho honra a Deus, a excelência científica, a excelência de fazer sem desleixo, sem ciência, sem acreditar piamente naquilo que foi dito porque foi dito, ou em argumentos de autoridades que são que podem induzir ao erro, podem induzir ao equívoco. A minha carreira toda foi sempre trilhada dessa forma, quero dar um testemunho. Eu sou, além de professora, sou professora da Unifesp, eu sou coordenadora de área da FAPESP, também sou do Sou Ciência, fundadora do Sou Ciência, uma das professoras que iniciaram Sou Ciência. Sou Ciência é um grupo de pesquisadores que nasceu durante a pandemia para refutar justamente as fake news em relação à vacina e ao próprio conhecimento científico, fundamentar cientificamente a comunicação em termos de mídia. E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês, daqui a pouco, estarão nesses lugares, estarão ocupando esses espaços, e é importante que a posição científica de cada um de vocês, a posição como acadêmicos, em qualquer nível da iniciação científica, ao pós-doutorado e até os projetos temáticos que, se Deus quiser, todos vocês irão propor daqui a alguns anos, vocês sejam pessoas cuja palavra seja palavra séria, seja uma palavra de respeito e de reputação. Reputação é o que a gente constrói. A gente constrói a reputação como cristãos e a gente constrói a reputação como cientistas também. Essa reputação pode ser negacionista de tudo, pode ser problemática, pode ser arrogante, pode ser uma reputação também, como cristãos, de pessoas que façam um trabalho muito sério, como a gente viu a Pamela aqui, numa apresentação de debater o que é ciência, o que é pseudociência. Ela trouxe um rigor conceitual, a partir do qual se constrói o conhecimento. E a gente questionar isso não significa ser anti-ciência nem ser anticristão. O que eu quero deixar aqui, teria muitas coisas para falar, mas o que eu gostaria de deixar para vocês, primeiro, é que o questionamento não é anticristão. E ele é científico, e ele é cristão. E é nesse ponto do questionamento que une fé e ciência. E a seriedade com que se leva as coisas para honrar o nome de Deus, porque ele honra quem o honra. Então, parabéns aí pelo grupo de vocês, tá bom? Obrigada. É que aparece minha cabeça aqui. Aparece minha cabeça aqui. Tenho duas dúvidas, elas estão meio que interligadas. A primeira sobre a pseudociência. Pegando na área médica, tem alguns médicos que eles compreendem medicinas alternativas como pseudociências, e não é algo que dá para comprovar, mas ao mesmo tempo a positividade do tratamento quando é feito não é algo questionado. É algo que não entra num crivo científico, porque eles não conseguem comprovar o porquê, mas que não deixa de ter a sua eficácia, né? E aí até que ponto algumas coisas a gente pode considerar, de fato, pseudociência ou falta de conhecimento para tratar com um certo assunto. Aí tem esse, que é a primeira pergunta. A segunda, que é dentro do exemplo dos três que você trouxe, do primeiro lá, o que era ciência, que pode ser pseudociência, o que não é ciência. E aí, principalmente no termo que vocês já trataram, mas assim, interpretação. Se a gente chegar a uma interpretação, é porque tem um resultado que me leva até aquilo. Então, de certa forma, há um acerto e há uma validação. Pode não ser verdadeiro. Que aí eu puxo a ideia de verdadeiro e de lógica naquele exemplo que você trouxe inicialmente, porque a verdade é algo, não é relativo, mas é algo que é construído.
Da mesma forma como você trouxe vários exemplos ao longo do estudo, que aquilo que é verdade agora pode ser descoberto numa outra teoria que explica muito melhor e que invalida, de certa forma, aquela. Mas aquele era o nosso conhecimento até o momento que trouxe como verdade. Dentro disso, a gente está o tempo inteiro trabalhando com essas verdades no campo da lógica, daquilo que é validado e daquilo que não é validado. Muita coisa você chega até nós através de validações. Por exemplo, se todo cisne nesse lago é branco, e eu vejo todos esses cisnes, logo todo cisne que eu vejo é branco. É uma validação, mas não é uma validação verdadeira. Mas muitas vezes a gente trabalha com ciência daquilo que nos é apresentado como verdade, é nessa verdade que a gente parte para validações dos fatos, e nessas validações do fato a gente se depara com aquilo que pode ser uma pseudociência e aquilo que não é ciência. Só que, de certa forma, tem algo que é sentido, tem algo que realmente não faz sentido, que é só baboseira mesmo que a pessoa levanta, só que é argumentar de forma contrária, por querer argumentar, por querer causar, mas muitas vezes eu acho que pode ser também essa corrente contrária daquilo que é predominantemente tratado como verdade, uma possibilidade, de fato, uma verdadeira ciência, e não uma pseudo. E aí eu gostaria de ver o que você pensa sobre isso. Não sei se ficou confuso a forma como eu tentei conduzir o raciocínio, mas eu queria ver sua opinião sobre isso. Tá ligado isso aqui? Por partes, né? Porque eu já esqueci tudo que ele falou. Mas a primeira você falou, por exemplo, dos métodos de medicina alternativa. Eu não tenho conhecimento suficiente sobre essa questão dos métodos de medicina alternativa, por exemplo. Mas eu penso que tem, por exemplo, também o efeito placebo. Tem o efeito psicológico das escolhas que a gente faz, né? Então, o que é o efeito placebo? Por exemplo, você está testando um fármaco numa população de 50 pessoas, 25 vão tomar o remédio e 25 vão tomar água, né? E nenhuma dessas pessoas sabe quem está tomando remédio e quem está tomando água, e nem quem está dando para elas a pílula de trigo ou o placebo. Para excluir justamente o efeito do psicológico, né? Da pessoa falar assim, eu estou curado, porque aí você vai lá olhar na ficha, ela tomou água. Então, tomou uma pílula de trigo. Então, eu acho que a ciência ela é interdisciplinar. Né? Então, e hoje a gente vê que tem um crescimento de conhecimentos de fronteira, que englobam várias áreas do conhecimento. Então, apesar de eu não ter muita ideia sobre essa questão da medicina alternativa, eu acho que a questão psicológica, a questão dos sentimentos, da emoção, ela não é completamente excluída. Eu penso assim, entendeu? Por exemplo, às vezes uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer e o médico permite que ela faça o tratamento todo correto, mas também faça coisas que ela se sinta bem, né? Que ela não desista não desista da vida de repente. Então, eu acho que é uma questão complexa que envolve vários fatores. Eu penso assim. Então, minha dúvida ela é um pouco mais técnica. Você é da química orgânica, queria entrar na polêmica dos óleos essenciais, gente, por favor. Você é da química orgânica? Não, você é. Né? Não sou. Você é da fisicoquímica? Sou. Né? Ah, tá, desculpa. Eu só quis falar mal da orgânica mesmo. Tá. Não, E, por exemplo, você falou que para você, na sua cabeça, é muito clara a definição, o que é óleo essencial, o que é aromaterapia. Na minha cabeça, essa definição não é muito clara, porque o que eu conheço de óleo essencial é a doTERRA, sabe? Então, e, sei lá, outros óleos, etc. Que tem gente, por exemplo, falando que acalma, que relaxa, que ajuda a dormir, e tem gente que fala que cura a depressão, tem gente que fala que câncer de estômago e várias coisas assim bem incríveis que fazem esse elixir.
Então, eu queria saber de você qual que é a diferença da aromaterapia, o que que é óleo essencial, o que que, por exemplo, para os químicos da Amazônia, eles consideram como óleo essencial e como é que eles definem esse tipo de propriedades, entende? Aham. Vamos então terminar aqui, depois a gente vai trocar. A segunda pergunta era... Desculpa, gente, eu baguncei tudo, né? Do conhecimento que chega até a gente, nós vimos que o conhecimento é uma verdade atual. Não quer dizer que ela permaneça como a mesma verdade futuramente, ou que ela foi a mesma verdade no passado. É algo que vai desenvolvendo. A partir disso, nós trabalhamos com o exemplo inicial que você trouxe, da lógica. Preposição 1, 2 e conclusão. O silogismo. A partir disso, a lógica, ela não trabalha com o fazer, ela trabalha com o que foi proposto para ela. Entendi. Eu lembrei dessa pergunta. Aí, por exemplo, eu comi um pão com maionese e isso me fez bem. Fez uma maionese ali, ó. Aí, nesse termo lá da lógica, a gente trabalha apenas com essa frase, não trabalha o que é a maionese, como que a maionese é feita e todas as coisas, simplesmente com a frase que me apresenta, que isso me fez bem. E a partir disso a gente tira toda a conclusão, né? E o movimento lógico faz parte de uma das validações científicas, a validação lógica. Tendo em mente que a verdade é algo que é alcançado constantemente e que nós trabalhamos com as preposições que nos são apresentadas como verdadeiras, será que, vamos supor, as pessoas argumentam, eu estou indo contrário ao saber científico. Aquilo dali, de fato, também não é uma ciência, porque ir contrário a uma preposição que é apresentada como verdade, nem sempre ela pode ser verdade. Uhum. Que foi, no final, assim, a gente foi chegando a uma conclusão que não quer dizer que isso futuramente não possa ser compreendido de uma outra maneira e tudo mais. A segunda pergunta foi dentro dessa área também, tipo, como você compreende isso e tudo mais? Eu compreendo... eu não compreendo todas as complexidades disso, mas eu entendo também que a ciência não é neutra. Então, você recebe nem a ciência nem a tecnologia são neutras, né? Então, você recebe um dado e você pode também colocar a sua cosmovisão naquele resultado. Então, eu vejo dessa forma, né? E eu acho que é por aí que passa a importância, de repente, da comunidade, né? Porque o cientista ele não é neutro, né? Você recebe um dado objetivo, por exemplo, de uma ciência natural que é experimental, é específico. Mas um cientista pode ser enviesado, ele pode colocar a cosmovisão dele, e é por isso que a comunidade tem importância, né? Então, eu não sei se é nesse caminho que você estava pensando, mas eu entendi dessa forma, né? Eu recebo um determinado dado, mas eu também posso interpretar de maneira diferente, de acordo com a minha cosmovisão, o meu viés, né? Nem o cientista, nem a tecnologia vão ser neutras, né? Eu não sei se foi nesse sentido. Depois de ter comentado, você sabe mais do que eu. Ele quer fazer graça. Posso comentar? Você quer complementar? Quero comentar. Tá, então... Tá. É porque aí depois eu faço óleo essencial, já que Tá indo? Foi. Eu só queria fazer 2 comentários sobre o que você falou. O primeiro é o problema da ideia de uma ciência que vai contra o consenso científico, é que o consenso científico é, por definição, a maior parte da academia. E quem tem condições de validar ou não o conhecimento é a academia. Porque se você gera conhecimento contra a corrente na química... Heterodoxo. É isso, heterodoxo na química. E quem vai validar esse conhecimento não são químicos, que tipo de validação você está tendo de verdade? Então, no fundo, você tem esse problema, entendeu? É como se você validasse uma teoria pelo YouTube. Aí ela vai ser bem heterodoxa, porque quem está assistindo é de outras áreas do conhecimento que não tem condições de validar aquilo com profundidade. E se você tem pessoas da química que consigam validar, aquilo já está meio que inserido no processo científico convencional e não é mais tão alheio a ele. Então, acho que esse é o primeiro problema. E o segundo problema, do ponto de vista lógico, é que você está fazendo as afirmações baseadas na ideia de que existe uma verdade enquanto uma construção temporal e relativa, e que, a partir disso, talvez pudessem
existem áreas do conhecimento científicas alheias à científica convencional. Só que o problema é que a construção da ciência não é a partir da formulação de verdades, pelo menos não depois da falsibilidade. E de lá para cá, existem questionamentos para a proposta de falsibilidade, que ela citou, só que nenhum deles faz retornar para o estado anterior, que é o de tentar formular verdades absolutas. Eles só deixam cada vez mais estrito nesse sentido de ser falseável. Então, o ponto da ciência é o quanto eu consigo provar que uma coisa é falsa, não o quanto eu consigo provar que ela é verdadeira. Tudo que é verdadeiro até ser provado que é falso. Tanto que uma teoria substitui a outra de uma maneira gradativa. Assim, um modelo atômico substitui o outro, a relatividade substitui a física clássica, e você vai avançando sem perder as propriedades anteriores, de maneira geral. Então, o fato da verdade ser gradual não é tão relevante mais, do ponto de vista de como a gente constrói a ciência hoje, porque a refutação ainda é definitiva, né? Acho que é isso. Tá bom. A gente vai para o óleo essencial agora? Tá, pode falar. Tá bom. Eu preciso sair. Uhum. Eu queria orar por vocês, pode ser? Antes de eu ir? Pode ser? Então, vou orar. Pode ser daqui mesmo? Tá. Pai querido, Pai celestial, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esses jovens que são teus, que estão reunidos aqui para, a partir do conhecimento da razão que o Senhor mesmo nos deu, eles querem fazer a melhor forma, avançar o conhecimento e seguir o teu próprio mandamento de multiplicação. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tome conta de cada um aqui, cada área científica aqui representada, tenha nesses jovens a bênção da honra, a bênção da qualidade, o espírito de conhecimento esteja sobre eles, dando a eles, Senhor, abertura de mente, dando a eles inteligência que só o Senhor pode dar, a sabedoria, a seriedade, que venha a honrar o teu nome, que esses jovens possam ocupar espaços muito significativos para a expansão do reino, junto com a comunidade científica, que eles sejam luz por onde passarem. Eu te louvo por cada um deles aqui. Coloco também os meus filhos diante de ti, para que possam também se unir nesse momento, e um dia, Senhor, venham a te buscar. Dê a esses meninos aqui, esses jovens aqui, a sede do conhecimento, mas que essa sede do conhecimento seja submissa à sede espiritual. Em nome de Jesus que eu te oro por cada um. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. E aí? Tá, gente, tchau. Eu não queria fazer a polêmica com o óleo essencial, com a aromaterapia. Desculpa, gente. Não! Pode não acabar a gravação, galera. Tchau. Não é que eu não Se quiserem que pare a gravação, dá um toque. Mas é só... quando eu falei, por exemplo, do óleo essencial, é que o óleo essencial ele é um composto químico concentrado de um princípio ativo de uma planta. Isso é um fato. E isso é química. E existem métodos químicos que extraem óleos de plantas, entendeu? E faz extração, tratamento, tudo do óleo essencial. A questão é que a utilização do óleo essencial, como é feita na aromaterapia, ela não tem necessariamente comprovação científica. Mas, por exemplo, o que eu estava querendo dizer é que lá na universidade onde eu fiz graduação, como é uma universidade no contexto amazônico, a utilização de plantas, de química medicinal a partir de ervas de plantas é uma coisa que é até estudada pela universidade. E quando eu chego aqui, por exemplo, é um outro contexto em que as pessoas só ligam óleo essencial à aromaterapia. E aí isso é visto como uma pseudociência, por exemplo, né? Então, uma área do conhecimento, inclusive, que lá na minha universidade é estudada, pode ser vista como pseudociência, não significa que é necessariamente pseudociência, entendeu? Mas quando eu falei do meu contexto lá na universidade da UFPA, eu também não estava falando que lá a gente faz um tipo diferente de ciência. Porque se um químico aqui da Unicamp fizer uma coisa, e ele tem que ter o mesmo resultado, na verdade, entendeu? Então, foi isso que eu quis dizer, não sei se você entendeu. Não, beleza, entendi. Sucesso.
Eu acho que também é o uso, né? Tipo, o óleo essencial é um produto, assim, tipo, ele pode ser usado para várias coisas. A aromaterapia é uma delas, mas tem outras Isso. possibilidades. Então, tipo, não é só porque, tipo, um composto é ligado a determinada pseudociência que o composto se torna É pseudocientífico. exatamente isso. Uhum. Pessoas, temos comentários finais, pessoal do Meet, realmente finais, assim, acabou. A última chance. Tem os próximos encontros também. Então, tudo bem, fica para os próximos encontros. Ah, Ivânio não. Então, vem aqui. Gente, o Ivânio está aqui, aplausos. Primeiro eu queria parabenizar a Pamela, muito bom. Mas eu fiquei pensando assim lá atrás assim, sobre que a ciência ela tem que ser posta à prova para ver se é verdadeiro assim. E tanto no campo da ciência quanto no campo da religião, que você muito bem abordou. E daí eu procurei um texto assim, falando no campo da religião agora, né? Um versículo que está em 1 João 4:1. Fala: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E tipo, tudo a ver assim a relação, né? Apesar de ser um campo da religião, faz muito sentido no campo científico. Tipo, a gente precisa pôr à prova, tanto no meio científico quanto dentro da própria igreja, assim, para que a verdade seja revelada e seja naquele meio, assim. Então, só queria concluir com isso, achei interessante. Obrigada, é verdade. Eu acho que entra isso que ele falou naquela questão, né? Uma pessoa tem uma interpretação de um versículo bíblico que ninguém na história da igreja nunca teve ou que já foi refutado há anos atrás, e a gente que não sabe que já foi refutado, um movimento gnosticismo. Pamela, muito obrigada. Foi incrível. Aplausos para a Pamela. Foi muito, muito bom mesmo. Obrigada por ter topado o desafio. Obrigada, pessoal, por ter ficado até o final. Félix, se você quiser parar a gravação, ótimo. E aí, últimos recados antes da gente, de fato, se despedir e cada um ir para o seu cantinho.